Os ETF de dividendos mensais são uma excelente opção para quem deseja construir patrimônio e busca uma renda passiva crescente em dólar. Olá, eu sou o Tony Martins e hoje eu vou compartilhar com vocês 4 ETFs de dividendos mensais que, além de distribuir dividendos, possuem uma estratégia com alto potencial de crescimento nos ganhos. Então pegue um café, relaxa e vem comigo explorar esses 4 ETFs. Os ETFs são basicamente fundos de investimentos negociados na Bolsa de Valores, semelhante às ações. Os ETFs americanos são listados e negociados na Bolsa de Nova York, a NYSE, e na Nasdaq também. Atualmente existe mais de 3.000 ETFs listados no mercado americano, com um valor de mercado aproximado de 7 trilhões de dólares. Esses fundos de índices, os ETFs, abrangem um amplo mercado de variedade de ativos, desde ações, títulos do governo, bonds, commodities e até mesmo temáticos como setores como semicondutores. E os ETFs distribuem dividendos regularmente, permitindo que você aproveite os rendimentos dos seus investimentos enquanto constrói o seu patrimônio numa moeda forte. E vamos agora analisar esses 4 ETFs aqui que eu separei aqui que prometem entregar dividendos diferenciados. Vamos para o nosso primeiro ETF. E o nosso primeiro ETF que nós vamos analisar que tem como ticker JEPI, o JEP, o JP Morgan Equity Premium Income ETF. E vamos começar aqui no JEP analisando um dos pontos primordiais ao escolher um ETF, que é o objetivo dele, qual é a entrega que ele promete. E no caso do JEP, ele tem como sua característica ser de gestão ativa, escolher boas empresas do S&P 500, promete entregar pouca volatilidade, que a gente vai ver aqui que são os betas, e renda mensal. Como é que ele consegue isso? Com os dividendos, né, que já entregam a partir das empresas que eles colocam lá dentro do fundo e através de uma estratégia que é o mercado de opções. Então, eles têm como estratégia entrar no mercado de derivativos, que são as opções. Então, quando a gente entra com opções, que é a forma que eles turbinam os dividendos, conhecidos como dividendos sintéticos, se torna um pouco mais arriscado. Então, esse premium, que o nome até diz, né, premium de rendimento, eles entregam com essas estratégias de negociação de opções. E o JEP tem essa característica. E outro ponto muito importante para saber, até porque a promessa desses fundos é entregar pouca volatilidade, que é um indicador que a gente vê nas análises, que é o número beta. O beta é um número que mostra a oscilação dessa cotação desse fundo comparado à bolsa. Se o beta tiver maior que 1, então ele oscila muito, ele tem volatilidade muito maior do que a bolsa americana. Se tiver igual a 2, ele segue o mesmo padrão aí que a bolsa estiver indo. E se tiver menor que 1, ele tem uma volatilidade menor que a bolsa americana. Inclusive, a gente vai ver aqui na próxima tela. Um dos fatores que a gente vê é o beta. No caso do JEP, o beta dele é 0,57 e tem uma taxa de administração de 0,35%. Esses números que eu botei aqui são os números que também a gente tem que analisar no ETF. Outro fator importante, qual é a administradora? Quem é a gestora desse fundo? Nesse caso aqui, a JP Morgan, inclusive está no nome do fundo, é uma das maiores gestoras do mundo aí no mercado financeiro. Tem sua gestão, que é importante para a gente não entrar num fundo aí que está começando, que tem pouco ativo. Eles possuem sob sua gestão 33,49 bilhões de dólares, é um valor bem considerável. A promessa de entregar mensalmente, ativa a gestão, começou lá em 20 de 5 de 2020, foi o começo desse fundo, entregou um dividend yield aí no último ano de 7,25% e pagou 4 dólares e 13 cents. O seu desempenho no decorrer desse ano está em mais ou menos 7,2%. Cresceu no último ano 11,1% e nos últimos 3 anos 6,9%. E não tem número para trás, além dos 3 anos, porque é novo, né? Ele começou em 2020. E aqui nós vamos ver a cotação, como é que foi a cotação dele nos últimos 5 anos, como que foi a volatilidade dele aí. Foi bem volátil comparado à bolsa, mas ele teve um crescimento aí de 13,62% nos últimos 5 anos. E aqui é o que o mercado posta, né, dos especialistas de Wall Street, eles acham, né, que pode ter um crescimento aí de 9,8% nos próximos 12 meses.
ou uma média aí de 62,8 dólares por ação. E vamos para o nosso próximo ETF. Mas antes de partirmos para os nossos próximos ETFs, quero te pedir um favor. Dá um like nesse vídeo se fizer sentido para você, se inscrever no canal apertando o botão aqui embaixo, ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhar com um amigo também que esteja interessado em receber dividendos mensais investindo em ETF. E o nosso segundo ETF que paga dividendos turbinados tem como ticker DIVO. É o Amplify CWP Franchise Dividend Income ETF. E vamos para a nossa primeira análise, que é o objetivo do DIVO, né? O DIVO, ele já tem no nome dizendo qual é o objetivo deles, né? Que é amplificar os rendimentos. Através da seleção das empresas do S&P 500, opera no mercado de opções e promete que amplificar, como o nome já diz, gerando de 4 a 7% de renda bruta anual com as estratégias de dividendos, que são os dividendos que as empresas que compõem a carteira entregam, e o prêmio que vem das opções, né, do mercado de opções. E vamos continuar a nossa análise aqui do DIVO, né, com os números de posições. Tem 29 posições na carteira, né, do ETF, com essa primeira posição em um outro fundo da Ivesco, um fundo de renda fixa, com 8,72%. E aí vai diluindo aí entre as empresas, a Microsoft, a Home, inclusive a Home e a Microsoft. Vou deixar um card aqui, tá num estudo que eu tenho com o título Como montar uma carteira perfeita de dividendos. Vou deixar no card aqui, ficou muito bacana. Como montar uma carteira de dividendos com apenas 10 ativos. A Microsoft e a Home estão fazendo parte aí do nosso estudo. E segue aí Visa, Caterpillar, Walmart e distribuição vai de 8 a 4%. O setor principal deles é o financeiro, com 17,40%. Aqui o financeiro vai diluindo também entre os outros, e 100% no mercado americano. E continuamos aqui com nossos números. O DIVO é administrado pela gestora Amplify Investimento, tem um beta de 0,61, uma taxa um pouco alta, 0,56%, tem sob a sua administração aí 3,26 bilhões de dólares, entrega mensal, ativo, e começou lá em 2016. Dividend yield de 4,46% e pagou aí $1,77. Seu crescimento nos últimos 5 anos, 11,2%. Da nossa lista aqui é o único que tem mais de 5 anos, né? Que ele começou em 2016. Os outros são bem recentes. A sua cotação até esse momento está em $39,44 e cresceu 28,5% nesses últimos 5 anos de valorização. Os especialistas acreditam que ele pode crescer nos últimos 12 meses em 7,45%. E o próximo ETF é o JPQ, com o ticker JEPQ, é o JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. O JPQ, ele da JP Morgan, ele tem gestão ativa, tem como seu índice Nasdaq 100, as empresas que fazem parte desse índice, e também tem seus critérios de escolha para compor o fundo, empresas de grande capitalização, e tem com preocupação ambiental também, seguindo as regras do ESG, né? Eles usam muito análise de dados, robozinho ali funcionando para analisar as empresas. 20% dos seus portfólios são investimentos em derivativos, que aí entra as opções, entram os bonds, entram toda a parte derivativa da Bolsa Americana, e buscando aí renda adicional ao que a gente chama de dividendos sintéticos, que não vêm diretamente das empresas, são através de outras aplicações. E tem a pegada de ser também a parte ambiental, como eu já disse antes. Vamos para os números aqui, eles têm hoje 88 posições na carteira, com a maior a Microsoft, Apple, Nvidia. Como faz parte das empresas da Nasdaq 100, a gente vê que tecnologia é a primordial, tanto que 52% da carteira é tecnologia. Então, a maior posição é da Microsoft, com 7,39%. 100% no mercado americano. E aqui vamos para os nossos, não digo fundamentos, mas nossas análises aqui primordiais para se escolher. Primeira é qual é o objetivo desse fundo, né? A gente já viu que o objetivo deles é entregar mais do que os dividendos, através de dividendos sintéticos, através de derivativos e opções, que também está dentro do mercado de derivativos. Gestão ativa, trabalhando na construção da carteira, ela é mutante, eles vão estar sempre buscando o melhor posicionamento do índice que eles seguem. Que administradora é a JP Morgan, tem sob o seu cuidado aí 15,43 bilhões de dólares, pagamento de frequência mensal, ativo, como a gente viu. A criação dele é recente, foi em 2022, tem um beta de
0,88. É o menos volátil que eu vi até agora. A gente vai comparar no final, a gente vai ver melhor. E tem uma taxa de administração de 0,35%. Está entregando aí um yield de 8,8%. Dividendo de yield aí de 8,80. E pagou aí o 4,91 dólares no último ano. Teve um crescimento até agora de 17%. Teve um crescimento no último ano de 26,3%. É um crescimento considerável. Mas não tem histórico de 3, 5, 6, porque é uma de 3, 5 e 10 anos, porque é recente, é de 2022. A sua cotação última foi de 55 dólares e 84 centavos de dólar. Teve um crescimento de 13,47 nos últimos 5 anos. A previsão aí dos analistas de Wall Street é que ele vai ter um crescimento de 7,74% aí nos próximos 12 meses. E vamos para o nosso último fundo. E nosso último e quarto aqui da nossa lista é o SPYI, o News S&P 500 High Income ETF. O SPYI, como diz, ele high grade mesmo, tem como objetivo aí entregar alta renda com as opções do índice do S&P 500, baseado nas empresas do S&P 500, e tem como objetivo também estratégia do contrato de futuro de opções, né? Opções de futuro. Também em cima do spread das compras. É assim que eles fazem com que aumente o prêmio, né, dos dividendos sintéticos que a gente aprendeu aqui. Os números deles já é um número maior, que tem maior posição de carteira, 5 posições na carteira, com maior posição da Microsoft. Também com o mercado de tecnologia como seu principal, 33,54%, 100% do mercado americano. O parâmetro que eu analiso aqui, né, a empresa que é gestora, financeira que é gestora, a News Investimentos, tem 1,59 bilhões, é o menor gestão, embora não seja pouco. 1,59 bilhões é muito dinheiro, mas deles menor, a gente vai ver o correlativo final. Entrega mensalmente, ativo. Foi criado em 2022, tem um beta aí de 0,70 e uma taxa administrativa de 0,68%. Entregou um yield aí de 11,53% e pagou aí de 5 dólares e 88 cents de dividendos no último ano. O crescimento nesse ano, no decorrer do ano, aí nos últimos 6 meses, foi de 12,5%. No ano aí de 14,9%. E não tem histórico para trás porque é recente também, né? Você pode ver que todos eles são bem recentes. Tem poucos números de crescimento nos últimos 5 anos. Acho que, se eu não me engano, só um aqui que tem mais de 5 anos. A gente vai ver na nossa tela de comparação. Aqui foi a última cotação, 51 dólares e 6 cents, fechamento, né? Teve um crescimento de 5,06 nos últimos 5 anos de rentabilidade aí de cotação. Tem a previsão aí dos especialistas de ter um crescimento de 8,38% nos próximos 12 meses. E na comparação de valorização nos últimos 5 anos, o Divo foi o que mais valorizou, com 42,44%, seguido do DIP com 13,61%, depois o DIPK com 13,47% e depois o SPYI com 5,06%. O último comparativo que a gente vai fazer aqui, os 4 com as suas métricas que a gente analisou aqui, né? A gestão, a maior gestão aqui é o DIP, o segundo aqui é o DIPK, 2 da JP Morgan, e seguido o Divo e depois o SPYI. Aqui a maior posição é o SPYI e aqui é o comparativo que vocês podem dar um pause aqui, dar um print e analisar qual é o melhor para você. A maior valorização aqui nos últimos 5 anos, que é o último, o mais antigo, é o Divo, que teve maior entrega na proposta. Mas aqui não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, é uma análise que estamos fazendo junto. E você pode dizer aqui nos comentários para mim quais desses você já conhecia, qual você de repente gostaria de estudar melhor. E se você já conhece algum outro que paga dividendos mensais, talvez não seja tão apimentado como esses daqui. E aqui está o site que eu uso para as pesquisas, como eu prometi para vocês, que eu usei para analisar aqui os nossos ETFs. O ETF.com, onde você pode encontrar todos os ETFs que você imaginar. O TipRanks, eu complemento também, tem informações. E o Dividendos.com para me analisar com relação aos dividendos e alguns números também. E tá aí os nossos 4 ETFs nervosos que prometem entregar aí os dividendos diferenciados com estratégias de crescimento aí desses rendimentos. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui no comentário se você conhecia algum deles, qual que você gostaria de ver a gente analisando aqui no canal. E também não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like, assim você vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal, tá ok? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.